como eu falei, né, o miasma regente aqui em seno orquídea, miasma regente de Disa é o cancerinismo, mas a gente nota uma nota psicótica aqui significativa. É como se fosse, diz, o pessoal é tão psicótico, esse medicamento, que é como se fosse um medorrino em forma de orquídea. As características são muito marcantes. Quem assistiu a minha longa exposição no curso Miasmas Humano em Construção de Medorrino, foi a aula mais longa do curso, pessoal. Ela durou o quê? Em torno de 4 horas aquela exposição, porque é um miasma muito complexo, realmente. Medorrino é muito complexo, né? Então podia ser uma videoaula curta, pessoal. Mas assim, quem assistiu a minha exposição vai conseguir, né, estabelecer alguns paralelos aqui. Mas assim, vamos chamar a atenção para o que o psicótico tem de mais marcante, que é o que Disa vai apresentar. A retenção. A gente viu que a criatura aqui é muito rancorosa. O que significa, e rancorosa do pior tipo, né? Porque não explode o negócio de jeito nenhum. Então a gente tem essa retenção, mas por quê, pessoal? A gente não. É aquilo que eu falei, né? Palavras, diagnósticos, a pessoa tem isso. Não basta para homeopatia. A gente precisa entender por que aquilo acontece e como aquilo acontece. Então veja bem, por quê que Disa retém tanto? É uma pessoa que guarda tanto rancor. Pelo fato de que é uma pessoa que, em sendo psicótico, o pessoal é uma pessoa que se acha. Ela se acha uma pessoa ou superior, ou ainda, pessoal, porque muitas vezes vocês não enquadram a pessoa como psicótica, porque vocês supõem que vocês têm que encontrar automaticamente uma pessoa com nariz empinado. Não necessariamente, é uma pessoa que ela força muito normalidade. Sabe aquela pessoa que parece que não tem problema nenhum? Que ela quer dizer com isso? É que ela está negando as sombras dela. Então, é uma forma de manifestar a psicose também é você forçar a barra em relação à normalidade. Você sabe que a vida da pessoa não pode ser aquele mar de rosas que ela está falando, senão ela estaria doente. Mas ela tenta forçar a barra nesse sentido. Pano quente, vista grossa, eu estou negando as imperfeições da minha vida. Então, assim, o que resume realmente a psicose é a negação das sombras. É como se a minha vida ela tivesse que ser luz o tempo todo. Não exatamente aquela luz para chamar a atenção dos outros, mas luz em termos de estabilidade. É disso que se trata. Então, assim, por que a mágoa que ela acontece? Por que eu guardo rancor? Porque eu fico chocado de perceber que aquela pessoa ela não reconheceu a minha grandeza, ela não reconheceu a minha perfeição, ela não reconheceu a minha estabilidade, aquela pessoa me acusou de ter alguma sombra. Como assim, meu Deus do céu? A pessoa está escandalizada com a detecção das próprias sombras dela. Isso aqui é a alma do psicótico também, ele fica muito chocado quando ele percebe uma sombra através de uma crítica de alguém. Nossa, como assim essa pessoa está vendo isso em mim? Eu tenho isso mesmo? Será que realmente eu tenho esse mal? Então você percebe que a pessoa está escandalizada, parece que ela nunca esquece daquilo, porque você feriu uma crença sagrada dela, de que ela é imaculada, de que ela é perfeita. Entende o que está por trás aqui do guardar rancor, pessoal? De novo, é a tal da soberba, né, da qual a gente não foge de jeito nenhum. E aí, daí os traumas com as rupturas, por uma questão egocêntrica também. Como assim? Você não quis ficar comigo? Por quê? Como assim? Eu tenho alguma imperfeição que te incomodou? Você se sentiu mal com alguma coisa que eu demonstrei? Mas eu não tenho imperfeição nenhuma. Por que você está rompendo comigo? Então, existe um quê de escandalização no processo? A pessoa está perplexa com a detecção das sombras dela. Então, é por isso que, como a perplexidade é muito grande, a pessoa entra em depressão em função disso. E aí, a outra característica também que existe em medorrino, que a gente vai notar em Disa, que é a oscilação entre extremos. Isso aqui é a cara de medorrino, pessoal. Todo mundo conhece o psicótico e principalmente medorrino por isso. Mas o que nos interessa é o porquê. Por que essa oscilação extremos ocorre? Entre extremos, perdão, ela ocorre. Porque aí é por isso, pessoal, que Medorrino e Disa, inclusive, são consideradas personalidades dramáticas. Porque o que é o dramático? O dramático é alguém que lança muita luz sobre um determinado estado emocional. Se está triste, é que ele acesa, chama muita atenção, coloca muita lenha na fogueira daquela tristeza. Se ele está feliz também, aquela efusão, aquela expressividade de alegria. Isso indica o quê? A luz da psicose, a luz do miasma psicótico, significa que a pessoa quer muito ser uma coisa só. Eu quero ser uno, eu tenho pavor de nuances, eu não gosto de nuances, que isso me traz uma grande insegurança, significa que existem versões mais sombrias em mim, não tão luminosas assim. Então eu quero muito ser uma coisa. Se eu estou triste, eu quero ser a personificação máxima da tristeza. Se eu estou magoado, eu quero ser o máximo da personificação da mágoa, no fim das contas. E outra coisa também, né, que acaba causando aqui essa oscilação entre extremos, que é os impulsos, eles são manifestos muito sem filtro, pessoal. Vocês lembram que eu tinha comentado com vocês que o que caracteriza muito a psicose e Disa, consequentemente, que é um medicamento altamente psicótico, é aquela, parece que a mente da pessoa está acoplada à realidade. Então a pessoa acha que pelo fato de pensar alguma coisa, aquilo já foi transplantado para a realidade. É um negócio muito louco. A pessoa raramente ela vai conseguir verbalizar isso, mas o comportamento da pessoa nos leva a deduzir que ela vive a vida à base dessa crença, realmente. Então, eu penso e faço. Por isso, obviamente, qual vai ser a consequência para eu que estou observando uma pessoa que age dessa forma? Eu vou interpretar o comportamento dela como impulsivo, evidentemente. Então, assim, eu penso e logo eu faço. Por isso, quem está me observando de fora vai me ver como uma pessoa que oscila, realmente uma pessoa altamente instável. Então, eu não passo nada por uma ponderação. Do mesmo jeito que a coisa vem, a coisa é extrapolada, a coisa transborda para a realidade. Outra questão que a gente observa nos psicóticos, pessoal, que veja bem, Disa, em sendo uma orquídea, até deseja profundidade.
Só que são pessoas assim que elas estão tão escandalizadas normalmente com a futilidade os incomoda tanto, que é claro que se eu estou muito incomodado com alguma coisa, eu acabo dando muita atenção para aquela coisa. Se eu dou muita atenção para aquela coisa me contamina em certa medida, aquela coisa é incorporada por mim. Uma coisa meio interessante, pessoal, que a maioria das pessoas que eu acompanho, que se queixam, né, de falta, eu não gosto de interagir com os outros por falta de profundidade, eu não acho as pessoas inteligentes, é todo mundo fútil. É interessante que as pessoas que eu acompanho que se queixam disso, elas são superficiais normalmente. Olha só que paradoxo, né? Então, isso acontece por causa disso que eu falei para vocês. Uma pessoa que ela reclama muito de alguma coisa, ela tá dando atenção demais para aquela coisa, pessoal. Então, é claro, aquilo vai me impregnar em certa medida. É tanta atenção que você tá dando, o que você esperava, criatura? Você se torna aquilo também. E essa falta de profundidade aqui de Giza, que é por isso mesmo, né? O sujeito medorrino também ele não tem a impressão que a gente tem que ele é oco por dentro. Não é que isso é fato, pessoal, é uma impressão que ele passa pra gente. Porque veja bem, no fim das contas, não é uma pessoa que está tentando forçar a barra. Ela não quer deixar claro para ela mesma e para os outros que o Éden já está aqui, que está tudo perfeito, que nada precisa de ajuste, colocando pano quente num problema ali, outro ali. Eu estou forçando a barra em relação à normalidade, estabilidade, eu não quero garantir que está tudo bem. Então, automaticamente, eu tenho que matar os meus sentidos em certa medida, eu tenho que matar a minha intuição, eu tenho que matar, em certa medida, a minha vida interior. Entende, pessoal? Então, por isso mesmo, são pessoas assim que elas não têm uma vida espiritual pujante, elas não têm uma vida subjetiva pujante, uma vida de virtudes pujante, uma vida afetiva muito pronunciada, embora muita coisa esteja reprimida ali, são pessoas que não falam muito sobre o que se passa numa dimensão mais profunda. Ou seja, falta-lhes vida vertical, são pessoas que têm uma vida horizontal muito marcada, ou seja, claramente elas gostam muito de boa comida, dos prazeres, que os prazeres podem, em que medida eles apetecem os sentidos, claramente são pessoas que adoram comprar, adoram viajar, enfim, tudo aquilo que apetece os sentidos, o sujeito medorrino ama, o sujeito Giza também adora. Só que é isso, ele tenta se convencer de que a horizontalidade, a materialidade é o suficiente para, inclusive, lhe trazer acalento em relação a questões de cunho existencial. Então, assim, aquilo que eu sempre falo, pessoal, eu tento tapar um buraco com a terra errada. Muitas vezes aquele vazio que eu estou sentindo, só uma vida espiritual fecunda poderia me apaziguar. E eu tento corrigir isso com comida, por exemplo. Ou seja, eu não vou parar de comer. Olha só como é que surgem os vícios e as compulsões aqui. Porque tem questões profundas demais que eu estou tentando solucionar com matéria, com vida horizontal. Não vai funcionar, entende? Aquela dinâmica que eu falei para vocês, é do penso, logo existo. Ou seja, a minha mente, ela parece ser a própria realidade. Isso aqui cria, pessoal, muito problema de convivência. Demais da conta, porque assim, eu parto da premissa de que você sabe o que eu estou pensando, porque você está dentro da minha cabeça também. Então não precisa explicar por que eu estou agindo de determinada maneira, porque você já é obrigado a saber que você está dentro da minha cabeça. Entende? Então é uma pessoa que ela parece muito. Parece que a pessoa é doida. A pessoa ela pensa no negócio, já muda ali de acordo com o que canta a música interior dela, da cabeça dela. Entende? Então, isso aqui também se trabalha, mas aqui ainda são características compartilhadas por Medorrino, né? Agora a gente vai entrar no terreno um pouco mais particular mesmo. Agora, o que a gente tem aqui, pessoal, em algum momento da vida do sujeito Giza, ele foi muito alegre. A criança Giza, como é que ela vai ser? Muito alegre, aquela alegria inocente, a alegria de estar vivo, simplesmente, aquela alegria pura mesmo. Essa arrogância aqui, que a gente percebe em Giza, ela tem uma certa relação com o rancor. Então, assim, nossa, como assim a pessoa não gosta de mim? Como assim a pessoa me preteriu? Eu, sendo a rainha que eu sou. Então, aquela correlação que existe, né, entre rancor e arrogância. Se eu guardo muito rancor, provavelmente eu me tenho em muita alta conta. Eu fico escandalizado quando eu percebo que eu não sou perfeito o suficiente para outra pessoa. Isso me escandaliza significativamente. Agora, essa alegria, pessoal, muitas pessoas que precisam de Giza, elas podem contar a própria história da seguinte forma: nossa, Letícia, eu era uma pessoa muito alegre no passado, nada me afetava, eu tinha uma grande espontaneidade, e aí parece que isso incomodava as pessoas. De fato, pessoal, essa alegria de Giza, se ele consegue conservar isso aqui até a idade adulta, é uma alegria que pode incomodar mesmo as pessoas, pode causar inveja nos outros. E de forma assim que, vamos supor, o sujeito cai nas mãos de um narcisista, de um dependente emocional, essa pessoa vai drenar essa alegria do sujeito, realmente. Pessoas muito expansivas, elas tendem a incomodar, né? Então aquela pessoa que teve a sua luz roubada pelos demais, aquela pessoa que sente que a alegria de viver lhe foi usurpada. Então, é um quadro indicativo também. Eu já vi muitos sujeitos Giza conscientes disso, de que é como se a alegria lhes tivesse sido roubada por incomodar aos demais. Então, isso eu levei em consideração. Agora, pessoal, é outro traço que eu ia comentando com vocês. Se eu estabeleci um paralelo entre o sujeito Giza e pessoas mimadas, automaticamente vocês devem ter. Porque o que caracteriza o mimado? Pessoal, mimado é aquela pessoa que não tem muita tolerância à frustração, né? Então, olha só, apesar muitas vezes do melhor esforço dos pais, apesar de muitas vezes os pais não mimarem a criança, essa tendência a traço de caráter mimado aparece no sujeito, é como se fosse algo que fosse, de certa forma, refratário à boa educação. Então, os pais expõem as crianças ali, a criança diz mais especificamente, a dificuldades, mas parece que
a criança ela não se caleja, de forma que é como se as responsabilidades banais da vida fossem muito pesadas para aquele sujeito. Então, assim, é como se. Vocês já ouviram falar de pessoas que tiveram. Elas mudaram muito em termos de se tornarem mais depressivas quando elas alçaram a maioridade. Então, assim, é como se essa vida repleta de exigências, de pressões, isso fosse demais para o sujeito. Entende? Então, ele tem uma constituição muito delicada em relação à pressão da vida, pessoal. E olha que eu nem estou falando de pressão assim, significativa. Você percebe assim que a criança diz, ela já fica um pouco baqueada quando você pede coisas pequenas para ela. Ó, fulano, vai arrumar sua cama, vamos guardar seus brinquedos. Parece que aquilo ali é uma cruz que tem que carregar, entende? Então, responsabilidade, ainda mais se existe um certo regramento naquilo, com horário, com momento, com uma forma segundo a qual aquilo deve ser feito, parece que pesa. Então, assim, a maioridade, em geral, pode esvanecer essa luz aqui do sujeito diz. Então, assim, sim, às vezes essa luz desvanece porque o sujeito foi perseguido, às vezes desvanece porque o sujeito foi muito invejado, que sempre foi uma pessoa muito alegre, sim. Mas existe também esse diza que, enfim, ele é como se ele não aguentasse a pressão da vida adulta mesmo. Você diz assim, por que você está tão abalado? O que te afeta tanto? Ele vai falar de coisas simples, assim, porque tem que trabalhar todo dia, tem que acordar cedo todo dia, não aguento isso, é porque a minha mãe, ela fica mandando eu fazer isso, 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 e a mãe manda o cara fazer o que é obrigação dele, entende, pessoal? Então, isso aqui, essa faceta mais mimada, ela existe no medicamento, embora não seja a única forma segundo a qual o sujeito desenvolve depressão, tá, pessoal? Mas existe essa tendência também, porque aquilo que eu falei, a constituição emocional das orquídeas é muito delicada, de uma forma geral, então é fácil fazer com que esses sujeitos desenvolvam uma depressão, propriamente, pela excesso de sensibilidade, de fato. E aí, ou ainda, agora, a outra forma desses sujeitos entrarem em processo depressivo. Sim, pessoal, apesar dos psicóticos eles serem dissimulados, eles próprios, né, eles tendem à dissimulação, é claro que se eu me escandalizo tanto com as minhas próprias falhas, eu vou, automaticamente, por isso mesmo, me torno uma pessoa dissimulada, uma pessoa que vai fazer de tudo para esconder as próprias sombras. Então, a dissimulação, embora ela seja uma nota aqui do psicótico, o psicótico, ele quer que a sua personalidade ela seja significativa, ele quer ser autêntico, de certa forma. Por mais que ele dissimule, ele busca essa autenticidade. Daí a postura dramática, né, que eu comentei com vocês. O drama aqui do psicótico, ele tem como intuito marcar muito uma característica, ele quer muito ser uma coisa só. Então, existe essa boa intenção em relação a significar alguma coisa. Eu quero muito ser algo de forma explícita, de forma que as pessoas batam o olho em mim e elas já consigam definir o que eu sou. Então existe essa busca por genuidade, por legitimidade. Eu já comentei com vocês que os opostos, eles fazem parte muitas vezes do mesmo medicamento. Então aquela pessoa que busca pela verdade e que parece o tempo inteiro se encaminhar à mentira, provavelmente elas precisam do mesmo medicamento. Eles são extremos do mesmo espectro. Entende, pessoal? Então eu sempre trago o exemplo de sulfur, né? No caso de sulfur, tanto a pessoa que ela busca muito por um asseio estético, a pura estética, estar sempre bem vestida, ela pode precisar de sulfur, quanto a pessoa altamente desleixada em relação a isso que a maioria conhece, né? Só a versão desleixada, mas sulfur também pode ser bem indicado uma pessoa que liga muito para a aparência dela, que ela é muito sensível à feiura, entende, pessoal? Então, é a mesma questão aqui. O sujeito, sim, ele pode ser muito dissimulado quando convém, ele pode ser muito manipulador como convém, como qualquer psicótico, né? Só que, muitas vezes, assim, ele pode entrar no processo depressivo, pessoal, que eu comentei com vocês que a alegria do sujeito diz, ela é muito inocente. São pessoas que têm uma marca de ingenuidade ali marcante, uma nota de inocência muito marcante. Então, assim, eles podem desenvolver depressão no momento também que eles percebem que, nossa, ser verdadeiro aqui não vai funcionar. Eu vou ter que jogar esse jogo de dissimulação, esse jogo político dessa empresa. As pessoas são áridas aqui, tá todo mundo querendo comer a cabeça um do outro. Isso aqui é só futilidade, isso aqui é só hipocrisia. Então, assim, se eu tenho que passar muito tempo convivendo com esse lado sórdido do ser humano, isso aqui é um suplício do sujeito diz, entende? Então, ele muitas vezes ele pode viver isso no ambiente de trabalho. Aí ele entrou ali, tem muito sujeito diz assim que às vezes eles entram num ambiente de trabalho, barra pesada, onde vigora essas politicagens sujas e tudo mais, muita corrupção. Ele entra ali todo idealista, eu vou fazer a diferença, eu vou expandir a consciência dos meus colegas de trabalho, até ele perceber que se ele não dançar de acordo com a música, ele vai ser engolido. Ele vai ter que sair daquele ambiente, vai ter que ficar sem o trabalho. Entende, pessoal? Então, são pessoas muito sensíveis a esse lado mais sórdido, esse lado mais sombrio, não apenas de si, mas do outro também. Então, quando eles percebem que eles vão ter que se adequar a esse lado sórdido, isso também os pode deprimir. Então, ou tem outra situação também. Quando eles tentam alguma coisa e aquilo não dá certo. Eles também podem entrar no processo depressivo em função disso. Então, assim, numa dinâmica de uma relação muito tóxica, pessoal, já indiquei muito disso para a vítima, né, desse tipo de relação. Principalmente quando o sujeito está interagindo com o borderline, o parceiro é um borderline, alguma coisa assim. Você sabe como é que é, né, pessoal? Vocês vão insistir, vocês vão bolar várias estratégias para o relacionamento dar certo, só que o border não quer, no fim das contas, que dê certo. Então, assim, desgasta o suprassumo da alma que o sujeito diz. Então, aqui, se ele
tenta, usa tudo dele, ele percebe que nada dá certo, isso aqui é um suplício, por quê, pessoal? Que quebra aquele ideal, aquela crença de que ele ia conseguir trazer o Éden para cá. Ele vive o tempo inteiro com essa expectativa de que ele vai conseguir trazer o paraíso para cá.